Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o relatório de fenômenos de transporte, tá? Relatório de aula prática de fenômenos de transporte. E nós vamos iniciar aí fazendo uma contextualização do experimento do viscosímetro de Stokes, tá? E é o seguinte, pessoal, se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, de outras áreas de engenharia também, nosso contato está na descrição, beleza? E bora lá. Vou fazer uma leitura inicial, entender o que se pede nessa prática, explicar os principais conceitos aqui trazidos para vocês entenderem de fato aí o que está sendo solicitado nessa atividade, beleza? Então vamos fazer uma leitura com calma. Então olha só, pessoal, seguinte, atividade proposta, tá? Nesta prática você irá determinar a velocidade de escoamento e a viscosidade de fluidos através da análise do deslocamento de esferas metálicas com diferentes diâmetros, quando imersas em fluidos com viscosidades distintas, com o auxílio do viscosímetro de Stokes. Com o auxílio do viscosímetro de Stokes, irá obter os tempos de queda livre das esferas nos fluidos e, com isso, encontrar a viscosidade dinâmica dos fluidos de forma experimental, podendo realizar uma comparação com valores teóricos. Objetivos, tá? Determinar a viscosidade de diferentes fluidos, diferenciar a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática, compreender a relação entre a velocidade de escoamento e as propriedades dos fluidos. Compreender a lei de Stokes através da aplicação do viscosímetro na determinação da viscosidade do fluido. Procedimentos, tá, pessoal? A gente vai acessar o laboratório, como sempre, tá? Depois a gente vai ver isso aí certinho. Tá, aqui algumas recomendações básicas apenas aí sobre a questão de EPIs e tudo mais. A gente vai ver ao longo do desenvolvimento do experimento, tá? 3, ó, encontrando a velocidade de escoamento. Como que a gente vai fazer isso aí, ó? A determinação da velocidade de escoamento das esferas metálicas requer diversas medidas de tempo de queda entre dois pontos conhecidos. Então, olha só, nós vamos acionar o cronômetro, em seguida, mover uma das esferas para o tubo que contém água. Vamos cronometrar o tempo de queda e repetir esse procedimento mais 3 vezes. Em seguida, vamos trocar a esfera e repetir o mesmo procedimento. E em seguida, nós vamos preencher todos esses dados aqui. Então, a gente, por exemplo, para a esfera de 10 milímetros, nós vamos coletar 1, 2, 3, 4 vezes, tá? E o mesmo para as demais esferas aí com diâmetros menores, beleza? Aí ele pede aqui, ó, repita o procedimento das tubulações contendo óleo e glicerina. Então aqui a gente vai fazer com água, tá? O tubo vai ter água, vai ter uma esfera caindo, a gente vai calcular o tempo, a distância percorrida e a velocidade. Depois a gente vai repetir esse procedimento, só que daí com líquido de óleo e glicerina, tá? Preencha outras duas tabelas iguais à tabela 1, apenas trocando a tabela para tubo com óleo. Beleza. E glicerina. Como que a gente determina a viscosidade? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá, pessoal? Para determinar a viscosidade. Onde o ρ do fluido é a densidade da água, né? Que é 1000. Então, no caso, quando a gente for fazer com água, a gente vai utilizar esse. Para o óleo, 852. Glicerina, 1250. E o da esfera em si é 7850, tá? Daí a gente vai substituindo aqui nessa fórmula para encontrar cada um deles. Beleza? A seleção da gravidade é a mesma, 9,81, padrão. Utilize também as velocidades de escoamento, as velocidades de escoamento calculadas anteriormente. Tá? Beleza. Onde a gente calculou aqui, né? Nessa tabelinha. Tá. Aí o que ele pede aqui para nós? Ó, os valores reais da viscosidade cinemática dos fluidos utilizados nesse experimento são: a viscosidade cinemática da água é de 9,86 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. A viscosidade cinemática do óleo é 5,05
vezes 10 a menos 5, e da glicerina 6,61 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Beleza. Temos esses dados, nós vamos calcular também o erro relativo, tá? Que é basicamente pegar o valor experimental e encontrar a diferença com o valor real, no caso da viscosidade. A gente vai calcular aqui, né? Ó. E daí a gente vai comparar com os valores reais. A gente joga nessa fórmula e encontra o erro. Sempre tem um errinho, tá? Beleza. Aí aqui ele explica. Realize o cálculo da viscosidade cinemática, né? Com o valor da viscosidade dinâmica que a gente encontrou. E do erro relativo percentual para cada viscosidade cinemática encontrada. Para realizar o cálculo da velocidade corrigida, apresentado na equação, a gente utiliza essa equação aqui, ó. É necessário saber o valor de R, raio interno do tubo, a gente tem lá também, né? Tá aqui. Se a gente tem o diâmetro, a gente tem o raio, diâmetro é raio sobre 2. Raio é diâmetro sobre 2, raio, tá? É igual ao diâmetro sobre 2, então a gente já consegue calcular lá. Beleza? Tá. Aí ele vai pedir aqui para nós então, pessoal, a gente calcular as velocidades médias aqui em cima. A gente vai calcular a velocidade corrigida, tá? Daí nós vamos ter a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática e o erro relativo percentual. É isso que ele pede para a gente fazer. E isso a gente vai fazer para a água, para o óleo e para a glicerina. Beleza? Igual ele menciona aqui. Show de bola. Tá. Vamos lá fazer o experimento. Só que antes eu quero explicar para vocês o que significa, né? O que a gente vai calcular isso aí? Qual que é a importância? O que significam esses principais conceitos aqui deste experimento? Então, pessoal, eu quero explicar aqui para vocês que é o seguinte, ó. O que a gente viu aqui, ó? Vamos começar. O que é viscosidade de modo geral, tá? Quero explicar para vocês de uma forma bem simples aí, tá? Viscosidade, pessoal, imagina o seguinte, ó. Quando você vai mexer uma colher em um copo de água, tá? É bem fácil, né? Agora, se você pega esse mesmo copo e agora coloca mel, ele é mais pastoso, né? É mais difícil de mexer a colher, certo? Viscosidade é isso, tá? É a resistência que um fluido oferece ao movimento. Então, a água ela tem baixa viscosidade, ou seja, a colher ela flui de uma forma fácil. O mel ou glicerina tem uma alta viscosidade, tá? Então flui devagar. Então é basicamente isso, tá? O que seria a viscosidade dinâmica? Tá? É a força interna que o fluido faz para resistir ao movimento de um corpo dentro dele. Tá? Então, é a força que o fluido faz para resistir ao movimento de um corpo dentro dele. Então, pensa num carro andando na lama, tá? Quanto mais grossa a lama for, que seria o fluido, mais o carro, que seria a esfera, no caso do nosso experimento, né, sofre para se mover. Então, a viscosidade dinâmica ela vai medir a grossura e a resistência. Tá? A unidade que nós utilizamos aí para viscosidade dinâmica, não sei se ele trouxe aqui, tá? Mas a gente pode encontrar de duas maneiras, que significa a mesma coisa, tá? Só transformação de unidades, que é Pascal vezes segundo, ou Newton vezes segundo por metro quadrado. Ok? E o que seria viscosidade cinemática, tá? Como a gente pode observar nessa fórmula aqui, ó, que ele vai pedir para a gente calcular depois também. Aqui, ó. Viscosidade cinemática. Ela relaciona a viscosidade dinâmica com a densidade do fluido,
tá? Então é como se fosse comparar a dificuldade de nadar em um fluido mais viscoso, como por exemplo, nadar em glicerina, tá? Com a densidade dele. Se os dois líquidos forem igualmente viscosos, o mais denso vai frear mais o movimento, tá? Então é basicamente essa relação que a viscosidade cinemática traz. Ela vai relacionar a densidade do corpo. Quanto mais denso for, mais difícil vai ser de fluir, beleza? Então é basicamente isso aí. Tá. Velocidade de escoamento, tá, pessoal? Bem simples também. A gente vai calcular ali através da tabelinha que ele trouxe, que é só pegar a distância e dividir pela média do tempo, nesse caso aqui, que nós vamos encontrar, tá? Então, bem simples, não tem segredo aqui para a gente estar calculando a velocidade também. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum conceito aqui, antes da gente ir de fato para o experimento. Deixa eu ver. A velocidade corrigida, né, que é uma fórmula específica ali que a gente vai utilizar, tá? E é isso. Vamos lá para a prática, vai ficar ainda mais claro todos esses conceitos aí. Pessoal, vamos lá então, vou abrir o experimento aqui. Deixa eu só pegar o roteiro. Vou fechar essa tela aqui. Tá? O roteiro aqui. Beleza. Então fechamos essa tela já, né? Primeira coisa que ele pede para nós no roteiro, pessoal, é o seguinte: explore o menu de visualizações e teste cada uma das opções clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a câmera que deseja visualizar ou utilize atalhos no teclado. Então vou clicar aqui, ó. Aqui nós temos a bancada, aqui nós temos as esferas, tá? Topo dos tubos, tá aqui, e a base dos tubos que nós vamos utilizar aí para estar conferindo, fazendo experimento. Então a gente vai trazer a esfera até o topo e soltá-las até chegar na base dos tubos, beleza? Vou voltar aqui para a visão central, beleza. Nós temos também os objetos, tá? Daí ele pede pra gente dar uma explorada. Então a gente vai ter esfera de 10 milímetros, tá ali, ó, em vermelho. Esfera de 8 milímetros, esfera de 6, de 5, nosso cronômetro, né? O tubo de água, o tubo de óleo, o tubo de glicerina ali. Beleza. Show. Aqui que ele pede para nós, ó, ligue o cronômetro clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele, ó. Botão esquerdo, ligou, tá aqui, ó. Explore o funcionamento do cronômetro clicando nos botões ali. Então, ó, aqui a gente inicia, pausa, tá? Pode travar o time aqui, anotar. Aí para zerar, clica no xizinho. Mesma coisa, ó. Clica, inicia. Se quiser voltar também aqui, ó, o cronômetro, tá? Nós estamos na escala de 1, ó. Se quiser reduzir, a gente pode reduzir, mas não é necessário. Beleza? E é só isso. Tá. Entenda o funcionamento da escala de tempo do cronômetro. Esta ferramenta é disponibilizada neste laboratório virtual. Ah, tá, pessoal. É o seguinte. A questão da escala, por que tem a escala? Tá vendo que tá sendo cronometrado aqui de uma forma muito mais devagar. Então, basicamente, é só a gente pegar o tempo aqui e multiplicar por 10 depois, tá? É só a gente pegar o tempo que se eu descer para 0,1. Tá? Isso aqui eu já consigo fazer essa regra de cabeça. Para quem não souber, depois eu mostro certinho, mas se eu desço a escala 10 vezes, significa que o tempo está sendo contado 10 vezes mais devagar. Então o tempo real para encontrar, basta eu pegar e multiplicar por 10. Por que a gente vai fazer isso? Porque vocês vão ver quando a gente taca a esfera, deixa eu ver se eu até consigo mover ela pro tubo de água.
Ó, tá vendo que ela tá aqui, ó? Pessoal, se eu vou colocar na escala normal, tá? Vou colocar na escala normal aqui, para vocês verem como que vai ser muito rápido. Ó, que soltar a esfera. Olha como que ela, olha só o tempo, né? Se eu coloco na escala 0.1, eu espero que é para descer devagar, né? Porque a gente está reduzindo a escala, não é para meio que para deixar lento, né? Ok, elevar a esfera. Aí, ó, eu cronômetro, eu clico aqui, ó. Vou apertar Q e espaço ao mesmo tempo, tá? Ó, tá vendo, ó? Bem mais devagar a esfera, ó. Olha no canto esquerdo. Aí quando ela chegar no chão, eu vou apertar espaço de novo, ó. Pá, espaço. Então, é só pegar esse tempo e multiplicar por 10 agora. 7,1 segundos. Se eu tivesse na escala máxima, eu não conseguiria. Tá? Seria muito difícil. Beleza. Movo a esfera metálica de 10 milímetros para o tubo de água, clicando com o botão do mouse sobre ela e apertando a tecla Q. Então, olha só, pessoal, a gente vai fazer isso 4 vezes e vocês anotem esse tempo aí, tá? Eu vou anotar aqui numa folhinha separada aqui, que é o seguinte: nós estamos com a esfera de 10 milímetros, estamos fazendo na água, tá? E a primeira coleta deu 7,1 segundos, tá? Nós vamos fazer 4 coletas, somente para a esfera de 10 milímetros, e depois para as demais. Então, já vou anotar aqui, ó. Tubo de água. Aí vou colocar assim, primeira amostra. Deu 7,1 segundos, tá? Aí vamos para a segunda amostra. Vamos ver quanto que vai dar. Então eu vou apertar Q, elevar a esfera de novo, até lá em cima. Vou zerar o cronômetro, vou vir aqui de novo, Q mais espaço, tá? Ó. Q espaço juntos, vai chegar no chão, vou apertar espaço de novo, ó. Apertei, 7,2 segundos. Anotei, terceira amostra, tá? Então, Q para elevar a esfera, beleza? Q mais espaço, vamos aguardar. Espaço de novo, ó, 7,1 segundos de novo, beleza? Quarta amostra, Q de novo, Q mais espaço, vamos lá, 7,2 segundos, beleza? Coletei 4 amostras aqui para a esfera de 10 milímetros. Vou colocar a esfera na mesa. Primeiro eu elevo ela apertando o Q e depois aperto o W, tá? Pronto. Eu vou fazer o mesmo procedimento, pessoal, só que agora para as demais esferas, tá? Para a esfera de 8 milímetros, esfera de 6 milímetros, esfera de 5 milímetros. A tendência é que agora demore mais, porque geralmente a mais pesada ela vai descer de uma forma mais rápida. Eu vou fazer só a primeira aqui, ó, para a esfera de 8 milímetros, tá? Vou mover para o tubo de água. Tá lá no tubo de água. Vou de novo, ó, Q mais espaço. Ó, tá vendo que ela tá demorando um pouquinho mais? Ó, 8 segundos, tá? E aí vou fazer 4 vezes para cada uma das esferas. No total são 16 coletas, tá, pessoal? 16 só para água. Aí depois eu vou fazer para o nosso tubo de óleo, que seria esse aqui, tá? Vou fazer para vocês já verem agora só de 10 milímetros, tá? A de 10 milímetros
Vou fazer em todos ali para vocês verem. A de 10 minutos vocês viram que deu uma média de 7,1 segundos a queda, né? Deu uma média de 7,1 segundos. Vamos ver quanto que daria no óleo a esfera de 10. Coloquei errado, peraí. Deixa eu ajustar. Vamos colocar ela no tubo de óleo. Tá? O tubo de óleo é W. Ó, W. Show. Tá lá no tubo de óleo. Tá? Vou dar um Q mais espaço. Novamente. Opa, não foi, perdão. Só pausar e zerar aqui, tá? Coloco o mouse sobre o tubo. Q mais espaço. Agora foi. Chegou no final, aperto espaço. Pronto, ó, 9,1 segundos. Então, pessoal, daqui a gente já tira algumas conclusões. Ó. Então, vou escrever lá no meu rascunho, tubo de óleo, primeira amostra. Deixa eu só apagar aqui. Primeira amostra, 9,1 segundos. Beleza. Show. Vou zerar o cronômetro. Segunda amostra. Nove vírgula 2 segundos. 9,2 segundos. Tá? Zero, elevo a esfera. Q mais espaço. Pessoal, também, se possível, já vai tirando um print, tá, das telas para comprovar aí as coletas, tá? É bom também, pelo menos de uma delas, né? Só de uma. Então, se você tem que fazer quatro esferas aqui, tira uma de cada esfera, tá? Que é bacana também. Então, a terceira amostra, 9,3 segundos. Quarta amostra. Desculpa, pessoal. Quarta amostra, que é mais espaço. Chegando no final, espaço 9,2 segundos. Show. Então fechou, pessoal. Dá uma média aí de 9,2 segundos o tubo de óleo, tá? Agora a gente vai pegar a esfera e colocar no tubo de glicerina. E a gente já pode afirmar que o óleo ele é mais denso que a água, tá? Tem uma viscosidade maior que a água, certo? Então ele acaba gerando um tempo maior aí para... É mais difícil de fluir no óleo do que na água, tá? Isso a gente pode afirmar. E é isso que a gente tem que encontrar nos nossos dados lá, beleza? Então, ó, colocar a esfera na mesa, W. Agora nós vamos fazer para o tubo de glicerina. Vou anotar aqui no rascunho. O tubo de glicerina, tá? Pancada. Esfera de 10 milímetros. Pressiona a tecla E. Então vamos lá. Mesma coisa, tá? Q mais espaço. Soltou. Olha como é bem mais devagar, pessoal. Bem mais devagar. Está dando... Já vai dar 20 segundos. Já. Ó, já deu 20 segundos. Será que eu peguei a esfera certa? Deu 33,4 segundos, tá? Deixa eu
só conferir se eu peguei a esfera. Deixa anotado no rascunho aí também, pessoal, ó. Esfera de 10 milímetros, tá? Pra gente não confundir na hora de anotar na tabela. Então essas... Deixa eu conferir aqui. Aqui. W. Bancada. É a esfera de 10 milímetros mesmo. Demorou 33,4 segundos. Então, ó, vou mover de novo lá. Vou zerar o cronômetro já. Tá, vou pressionar Q mais espaço. Soltou de novo. Vamos aguardar aí. Aproximadamente 30 segundos. Pé no chão. Foi. Ó, 33,4 segundos de novo. Beleza? Então vai dar em torno disso, tá, pessoal? Vai dar nessa média aí de 33,4 segundos. Já deu pra gente entender que dá pouca variação, né? A gente coletar bem certinho, olhando bem certinho, sem distrações. Já encontrar aproximadamente o mesmo tempo aí, tá? Então você pode fazer aí mais duas, tá? Pra confirmar de fato. Como é que a gente quer mais entender, tá? É basicamente isso. Aí a gente vai repetir esse mesmo procedimento para essa e para essa. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante que a gente possa retirar desse experimento, tá? Então, vamos fazer essas coletas aí para todas as esferas e nós vamos registrando lá para a gente preencher nas tabelas. Próximo passo, pessoal, o próximo dado que a gente vai coletar do experimento, antes de ir para os cálculos lá, é o comprimento de cada tubo. Então o tubo eu estou vendo que ele tem 900 milímetros, né? Eu vou pegar aqui, ó, a base dos tubos. Aqui marca 900 milímetros. O que seria 900 milímetros? 90 centímetros ou 0,9 metros, tá? É a mesma coisa. Então, comprimento do tubo. Todos são iguais, tá? 90 centímetros ou 0,9 metros. Essa é uma informação que a gente vai utilizar na nossa tabelinha. Então, se a gente tem o tempo de queda, depois a gente calcula a média desse tempo. Aí a gente tem essa distância que ele percorreu, a gente calcula a velocidade. Que a velocidade basicamente seria a distância que ele percorreu sobre a média do tempo. Beleza? Então essa é a nossa primeira etapa. E depois a gente consegue concluir preenchendo. Fazendo isso, né, a gente consegue preencher a tabela 2, que pede velocidade média, velocidade corrigida, viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática e erro relativo percentual. Beleza? Então, é basicamente isso aí no nosso experimento do viscosímetro de Stokes. Agora a gente só vai realizar os cálculos para de fato finalizar.